Graça e a paz a toda a igreja, amém? Amém. Nós estamos aqui para celebrar o santo nome de Deus. Que você sinta alegria em estar na casa do Senhor, por mais que seja uma manhã de friozinho, por mais que seja uma manhã de domingo, mas Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito, é de falar algo à sua vida, para que você esteja mesmo na presença dEle, servindo a Ele em adoração. E esta semana eu tenho algo a dizer a vocês, que foi uma semana em que Deus falou ao meu coração e falou à minha vida. Nós temos passado por esse momento de pandemia e temos visto muitas coisas. E temos pedido ao Senhor, Senhor, a minha oração foi essa: Senhor, que essas vacinas se avancem, né? Vacinação, que se avance, que nós todos sejamos vacinados, que todos sejamos mesmo livres dessa enfermidade. Mas, irmãos, no meu momento de intercessão, de oração com o Senhor, Ele falou nitidamente ao meu ouvido. Algo que eu liguei para a Lud e falei: Lud, Deus falou isso comigo. E eu chego a me arrepiar. Ele falou assim: vocês estão igual Israel com Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para orar, vocês foram lá e criaram um bezerro de ouro para adorar. Vocês estão devotando toda a sua fé a uma vacina. Mas primeiramente vocês têm que devotar toda a sua fé em mim. Eu que sou o Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Se eu permitir que homens tivessem a capacidade de criar algo que deixássemos imune a isso, é porque Ele permitiu. E sabe, irmãos, e realmente nós temos esquecido de Deus, de confiar nele, de buscar Ele. Nós temos depositado a fé em algo que a gente vê, mas não é isso. Nós temos depositado nossa fé em algo que sentimos, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele falou isso ao meu coração, falou isso à minha vida. Foi uma grande porrada na minha vida, porque Deus fala aquilo que devemos ouvir. E foi muito nítido ao meu coração. Eu quero que isso seja nítido ao coração de vocês. Colocamos em pé, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor primeiramente em oração, depois vamos adorar o santo nome dEle. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade, ó Deus, de mais um dia estar em Tua presença, de mais um dia, Senhor Jesus, poder louvar e adorar ao Teu santo nome. Se o Senhor trouxe os Teus filhos aqui, a sua igreja, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano, e eu creio, Senhor Jesus, que é o melhor. Eu creio, Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Então que o Senhor toque mesmo em nossos corações, desde agora, no nosso momento de oração, até o fim do culto, que nós saiamos mesmo aqui, Senhor Jesus, transformados e abençoados e tocados pelo Senhor. Que o Senhor venha agir sobre cada um, que o Senhor venha agir sobre cada vida, Jesus, que venha manifestar a Tua glória em nós, pois o Senhor nos concedeu a graça de sermos livres e libertos, ó Deus, para podermos adorar e exaltar ao Teu santo nome, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os Teus caminhos, sim, ó Rei dos séculos. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os Teus caminhos, sim, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, quem não glorificará o Teu nome? Quem não temerá?
povos, que todos possam se prostrar perante o Senhor, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Grandes e maravilhosas são as suas obras, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os teus caminhos. Sim, dos séculos. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Pois tu és santo, tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão. Pois tu és santo, tu és santo. Todas as nações se prostrarão diante de ti. Pois tu és santo, Adore o tu Senhor. és Adore o Senhor. santo. Todas as nações virão e se prostrarão. Pois tu és santo, tu és santo. Todas as nações se prostrarão diante de ti. Todas as nações se prostrarão diante de ti. Aleluia, Jesus. Todas as nações se prostrarão diante de ti. Aleluia. Romanos 5, versículos 1 e 2 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor todos os povos, todas as nações. Aclame ao Senhor no momento de dificuldade. Aclame ao Senhor no momento de alegria. Aclame ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são. Aclame ao Senhor agora no seu lugar. Adore o Senhor em oração. Busque o Senhor. Esteja adorando o Senhor em oração. Aclame ao santo nome de Deus. Aclame ao Senhor. Busque ter esse momento com Ele. Ore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Deus, por sua misericórdia, por sua Senhor Jesus, sabemos, ó Deus, de tantas pessoas que necessitam de cura, de tratamento espiritual, Pai. Que o Senhor esteja sobre cada vida. Senhor, entregamos a Ti a vida da Fernanda. Temos mesmo orado por essa criança, Senhor Jesus, e cremos na vitória do Senhor, pois temos visto mesmo o Senhor agir, o Senhor manifestar o Teu poder sobre a saúde dela. Que o Senhor esteja com toda a família, Pai, esteja mesmo com eles, Senhor Jesus. Por tantas pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos neste momento, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor esteja tratando, Senhor Jesus. Leve a nossa igreja mesmo a adorar a Teu santo nome. Leve mesmo a nossa igreja, Senhor Jesus, a servir ao Senhor onde quer que esteja, Senhor. Como o Senhor falou no meu coração esta semana, eu quero que o Senhor fale na vida de cada um dos irmãos e mostre mesmo que nós devemos ser dependentes do Senhor. Porque o Senhor é grande. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor está sobre todos. Pois o Senhor está, Senhor Jesus, sobre as trevas. Pois o Senhor é a luz, ó Deus, que nos guia, Pai. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso. E quão grande é o Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Aleluia. Cordeiro e Leão. Adora o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Que todos possam ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante, igreja. Aleluia, Jesus. Entregamos este louvor ao Senhor. Entregamos a Deus porque quão grande é o Senhor e que possamos mesmo adorar todos os dias das nossas vidas. Vem, fala ao nosso coração, pois estes louvores foram entregues ao Senhor. Que o Senhor esteja usando neste momento a vida do pastor Eduardo, esteja sobre a sua vida, esteja mesmo sobre o seu coração. Use como servo do Senhor. Que Ele esteja aqui mesmo, Pai, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de sabedoria às nossas vidas. Mas que não seja Ele, mas que seja o Senhor falar ao nosso coração, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus tem feito muitas coisas em nosso meio. Isso é fato. Há aqueles que procuram os milagres e os transformam em deuses. É muito bom entender que Deus está falando com o seu povo e deixando muito claro ao seu povo que Ele é Deus. Ele quem faz as coisas acontecerem. Por revelação especial, nós o encontramos. Por revelação
global, Ele tem feito homens e mulheres ter ciência e sabedoria e fazer as coisas que nós precisamos. O grande problema do ser humano é o que ele tem dentro do seu coração, porque ele não consegue determinar o que deveria ser. A palavra do Senhor em Gálatas fala de uma briga iminente, uma luta iminente entre carne e espírito. E essa luta iminente, essa batalha que acontece em nossos corações, por ora, nos faz adorar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que Deus, Ele é e que acima de todas as coisas Ele está. Por ora, lutamos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e assim queremos que sejam feitas. É por isso que os deuses se levantam. É por isso que os bezerros se levantam. O que o ser humano precisa é de transformação. Ontem à noite, finalizando o sermão, me veio, talvez na psicologia ou psicanálise eu falaria insight. Mas como escrevendo o que Deus queria que eu falasse, hoje eu tenho que entender que foi o Espírito. E eu lembrei alguns chavões ou slogans. Talvez você tenha escutado, deixa eu citar uns para vocês. Muda Brasil, Brasil um país de todos, 50 anos em 5. Talvez alguns não é da nossa época, mas eu vou citar mesmo assim. Ame ou deixe-o, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Varre, varre, vassourinha. Avança Brasil, Brasil tudo pelo social. Ninguém segura esse país, para frente Brasil e gente em primeiro lugar. Esses são os grandes slogans, ou talvez os mais expressivos na história do Brasil. E todos esses slogans, agora tem mais um, eu colocaria viva o SUS, viva a vacina, né? Que é o que todo mundo quer, né? Todos esses slogans tratam de uma única coisa. E não tratam de um país. Tratam de uma ideia chamada mudança. Uma ideia que expressa esse desejo ardente de ter as coisas transformadas por completo. O desejo de que se dê certo. Em relação à vacina, talvez seja o desejo do coração, ou o pior desejo que tem. Eu quero voltar ao que era antes. Não, talvez, tirando da nossa mente, exatamente o que o povo do deserto falou. Voltemos ao Egito. No Egito temos carne, temos comida, salvo engano. Não teria tudo isso. O grande afã das nossas vidas é esse desejo, esse sentimento de querer mudar de alguma forma. Todos os textos, todos os slogans falados aqui foram criações humanas e nenhum deles expressam completamente a verdade, nem aqueles mesmos que falam de Deus, porque são em si contraditórios. Em si contraditórios. O que eu e você precisamos e deveríamos correr atrás como homens e mulheres de Deus, como povo escolhido, como sacerdotes reais, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como a palavra nos traz, é que deveríamos buscar mudança. Ponto. Que mudança? Se todas as vezes que nós, homens e mulheres, tentamos mudar, falhamos, falimos. Somos por deveras corruptíveis. Ora, adorando a Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é a única solução para a vida. Ora,
deixando ele de lado e colocando o Deus homem, o Deus mulher, o Deus ego no lugar de todas as coisas e falhando. A mudança tem que vir de Deus, única e exclusivamente de Deus. E para a gente meditar um pouco sobre isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, do verso 1 em diante. Gálatas 4, verso 1 em diante. E diz assim a palavra à igreja da Galácia: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor um dia incitou Paulo a escrever o texto à igreja da Galácia. Eu quero te agradecer porque ela vem falar e nos confrontar o coração neste momento. Vem sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto revela para nós algumas coisas extremamente interessantes. E a primeira, a depararmos com esse texto, deveríamos ficar desesperados. É essa a palavra. Desespero. Sem saber para onde ir. Sem ter foco, sem ter nada. Porque esse texto revela nada mais, nada menos quem somos. Quem somos? Homens e mulheres de pecados. Homens e mulheres que vivem e que estão sob o domínio do pecado. O texto fala domínio dos outros aqui. O texto fala que quando somos menores ou quando somos tutelados, estamos aos cuidados de alguém. E esse é o grande problema. Um escritor, psicanálise, chamado Lacan, ele diz que nós não somos donos da casa que moramos. Ele fala da nossa mente. Ele fala dos nossos desejos, ele fala dos nossos afãs, e realmente não somos. Realmente, e por vezes, e muitas vezes, fazemos coisas a qual vamos nos arrepender logo após de terminá-las. Isso, única, clara e exclusivamente, é o sinal de desespero que eu e você temos que perceber na vida. Estamos sob o domínio do pecado. Estamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Esse é o grande fato. Se eu não buscar, se eu não me encontrar, se eu não me sujeitar a Cristo Jesus, esse é o grande e claro sinal de desespero que eu tenho na minha vida. Para onde vou, quem sou e por que estou. A vida passa, se não estou em Cristo, de uma forma muito peculiar. Essa é minha vida. Qual é a vida? Fazer tudo aquilo que tem o meu coração, a ponto de até aqueles que se chamam o povo de Deus, e quando eu falo até aqueles que se chamam o povo de Deus, porque assim não os considero, deturparem a palavra de Deus como tudo posso naquele que me fortalece, achando que Deus em si fará alguma coisa a respeito do seu desejo. Ou
alegra ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A ponto de mudar as escrituras, porque o texto fala, alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O dia que nós nos alegrarmos no Senhor, nos sujeitarmos ao seu domínio e governo, não haverá desejo humano em nós, e sim o próprio desejo do Pai. Você está entendendo o momento de desespero? Mas o momento de desespero é rompido com uma esperança, e o texto fala que na plenitude do tempo. É interessante falar de plenitude do tempo para alguém que é atemporal, para alguém que não enxerga tempo. E eu não estou falando de mim e de você, porque somos escravos dele, mas eu estou falando do próprio Deus, que para ele não há tempo, não há momento, para ele tudo é. E quando o texto bíblico, de uma forma humana, consegue tentar pensar ou prescrutar o que Deus está pensando, ele fala plenitude do tempo, ou seja, era aquele o momento. Talvez eu e você pensemos que hoje seja os dias mais difíceis que possamos ver durante toda a história. Semana passada, ou retrasada, melhor falando, e semana passada também disse isso, que nós passamos um momento mais difícil da história, porque as informações ou as desinformações se cruzam muito rápido em nossa mente. Se você parar para ver a última pandemia que vivemos, que foi a gripe espanhola, as notícias de morte de pessoas próximas a nós chegavam depois de muito tempo. Não como hoje. Hoje as nossas redes sociais viraram obituários. É isso. Hoje, por incrível que pareça, nós estamos abrindo as nossas redes sociais não para confraternizar aquilo que é bom, mas para ver a morte do outro. Infelizmente. Na plenitude dos tempos. Eu fico imaginando o que seria isso. Se eu pegar historicamente o que era o Império Romano, eu vou ver que hoje eu vivo no céu. Eu vou ver que hoje está tudo muito bem e muito feliz, graças a Deus, e é assim que eu quero perpetuar a minha história. Se eu pegar Império Romano, a qual Jesus nasce, a qual Jesus morre, talvez tenha sido uma das épocas mais não tristes, porque a tristeza ela se esvai muito rápido com a morte, mas é uma época onde a terra cheirava sangue, onde nós ouvíamos e víamos a morte em qualquer lugar. Por bel prazer, o Império Romano crucificava as pessoas ao longo do caminho, para que as pessoas enxergassem que ir contra Roma era ver a própria morte. Quando não se desciam as pessoas da cruz, depois de 7 dias, e falar, conte o que Roma fez a você. Conte as torturas maravilhosas a qual você foi feito. Isso é o Império Romano. O Império sádico, o Império maquiavélico, o Império que não tem nada com a vida. E Jesus vem exatamente nessa época, porque o amor se esvaía da terra. O próprio amor, então, desce e começa a mostrar aos homens que há uma possibilidade, que há uma regeneração. O próprio amor, enviado pelo próprio Deus, vem fazer a própria história, ou recontar a história de uma forma incrível. Ele fala que na plenitude dos tempos, ele vem e surge como esperança. E vou lembrar de novo, não esperança de esperar alguma coisa acontecer, mas esperança de fazer alguma coisa acontecer no seu coração. Parafraseando o presbítero Lucas há algumas pregações atrás. Não esperança só de espera, mas esperançar de agir. É essa a ideia que temos que ter. Jesus não é Deus que vem salvar a humanidade para deixá-la estática. Jesus é Deus que salva a humanidade para que ela seja ativa e proativa. Jesus vem e resgata os homens e as mulheres da sua servidão.
É esse o texto. Você consegue entender a esperança? Existe alguém forte o bastante que consegue lutar contra o meu desejo, contra o meu coração. Existe alguém forte o bastante que pode me lançar ao chão e me fazer olhar para cima e não para o meu próprio umbigo ou para o meu próprio coração. Existe alguém, e isso me traz esperança. Isso me faz ter a percepção que eu não serei escravo a minha vida inteira. Escravo de quem? Escravo dos meus próprios desejos, dos meus próprios gostos, das minhas ideias de tradicionalismo. Ele me dá a esperança que eu serei adotado. E é interessante a palavra adotado, porque na nossa concepção, adoção, hoje, é pegar alguém excluído, não é? Pegar alguém que não tem muita importância e tentar fazer algo diferente. Mas eu gosto do texto de João 3,16, porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entrega o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A adoção, a qual o próprio Cristo fala através de Paulo nesse texto, é a ideia de trazer herança para essa pessoa. O Império Romano tinha esse costume. As pessoas ou os grandes líderes que não tinham filhos, eles procuravam pessoas para adotar. Também acontecia muito no Império Romano, líderes ou grandes líderes ou imperadores que tinham seus filhos, mas olhava para pessoas que poderiam levar o seu império mais adiante e os adotava e os fazia crescer. Deus, do seu alto e sublime trono, olha para uma humanidade, vê os seus escolhidos e os decide adotar. Por quê? Porque pelas palavras de Jesus falando, olha, as obras maiores que eu faço, vocês irão fazer. É por isso. Deus olha a humanidade e envia o seu filho, para que o seu filho traga uma mensagem diferente, uma mensagem chamada amor. A tradição de Jesus fala de duas coisas muito simples. Ele fala de reino, e neste reino amor e justiça, só. Deus, através de Cristo Jesus, deixa duas ordens bem simples: amar a Deus e ao próximo. E deixa uma vocação muito clara. Fale disso. Viva isso. Somente. Ele, na plenitude dos tempos, veio nos resgatar. E hoje nós somos filhos. E aí tem o que a gente poderia perceber de algo transformador. Eu sou filho. Por que filho? Porque eu creio. Não porque eu acredito. Não porque eu acho que a história pode ser verdadeira. Não porque historicamente ou até cientificamente eu consigo comprovar a existência de Jesus, o homem. Não isso. Eu sou filho porque eu creio. Crer não é acreditar, não é ter uma crença. Crer é exercer a fé naquilo que realmente acontece, aquilo que é visível aos olhos que não veem. Isso é crer. Crer é saber que Ele fez por mim e por você aquilo que eu e você nunca conseguiríamos fazer, que era nos libertar. Afinal, a palavra de Deus diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres. Não libertinos. Livres. É olhar um mestre e copiá-lo. É
se deleitar nas suas palavras, é vivê-lo. Isso é crer. Ter uma crença e acreditar é uma religiosidade tacanha, pequena, medíocre. Isso é acreditar. Religiosidade. É acreditar que vindo a cultos dominicais ou assistindo lives por aí, a sua salvação está posta. Fado engano, assim quem o faz corre um tremendo risco de não ver Cristo num juízo final. Temos duas lições a tirar então para as nossas vidas. A primeira é muito simples. A nossa miséria, o nosso desespero, a miséria do coração. É perceber o quão pecadores somos e o quão realmente precisamos de Cristo. Sim, esse é o fato. O quanto não conseguimos levar a nossa vida sozinhos, o quanto a tempos, nós vamos elegendo deuses sobre as nossas vidas, e às vezes ele é um carro, às vezes ele é uma casa, às vezes ele é um casamento, às vezes ele é filhos, às vezes ele toma proporções que nós nem às vezes pensamos. A segunda lição, e para encerrar, é que fica muito claro o profundo amor de Deus nesse texto. Ele nos amou muito antes de nós o desejarmos. Ele nos amou muito antes de eu querer achar ou pensar que eu me voltaria a Ele. Conta uma história muito simples. Um filho brigou com seu pai, pegou as coisas que mal e mal pertenciam, catou a sua vida e se foi. No decorrer da vida, se casou, teve filhos, e a lembrança do pai era muito recorrente na sua mente, porque até então ele nunca mais havia falado com o pai. Um dia, ele teve coragem e escreveu uma carta. Falou: pai, desejo ver-lhe. Esse é um desejo do meu coração. Não sei como anda a sua pessoa. Não sei se lembra mais da nossa briga. Fugi de casa, tenho uma família. Preciso ver o Senhor. Preciso me retratar. Mas para isso, eu preciso saber se o Senhor me aceita. E eu acho que esse é o grande ponto. Senhor, o Senhor me aceita do jeito que eu sou. O velho e tacanho brigão. Para saber se o Senhor realmente me aceita. Para saber se o Senhor realmente ainda me ama. Eu quero pedir um favor ao Senhor. Eu vou passar de trem. E eu consigo enxergar a nossa casa bem perto da estação. Se houver um lenço branco na janela, eu vou descer e vou correr para a gente conversar. A 1 quilômetro de distância, aonde ele não conseguia ver a casa, o pai começou a colocar lençóis brancos até chegar na estação e ela estar toda coberta de lenços brancos. É assim que Deus fez na plenitude dos tempos, comigo e com você. Homens e mulheres de pecados, dados à falha, corruptos por natureza, que não conseguem ver o próprio amor de Deus, que em si são tão egoístas, a ponto de ver só o próprio coração e nada mais. Ele entrega aquilo que lhe mais valia, que é Cristo Jesus. Nós o repudiamos, temos como morto e ferido, mas o castigo que nos traz a paz está sobre ele.
E a história não acaba. Deus, quando pede ao filho que volte, porque essa é a história da salvação, o próprio Cristo olha e fala assim: mas eu não, de maneira nenhuma, vou deixar vocês sozinhos. Eu envio vocês ao Espírito Santo, que mora em seus corações. Você consegue ver os lençóis brancos? Talvez a mesa posta ao nosso lado aqui possa mostrar mais claramente a mesa branca, ou os lençóis brancos. Toda vez que parte o pão e toma-se o cálice, a história da linha férrea, cheia de lençóis brancos, talvez viesse à minha mente, porque foi exatamente isso que ele fez. Cristo inaugurou um caminho de reconciliação entre nós e o próprio Deus. Não fui eu que fiz. Não é por intermédio meu. Talvez o que eu desejo, ou o que você deveria desejar, era se reconciliar com o Pai todos os dias. E Ele mostrará para vocês o caminho. O lindo e maravilhoso caminho de reconciliação através de Cristo Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós vamos cear agora. Cristo, nós vamos rememorar na nossa mente aquilo que nós não podemos fazer e nunca conseguiremos, que é nos salvar. Vem, Espírito Santo, sobre nossos corações e nos faz entender o caminho que o Filho inaugurou para nos reconciliarmos com o Pai. Vem sobre as nossas vidas. Nos momentos de desespero, de achar que nada valemos, nos faz lembrar. Nos faz lembrar que somos filhos, que fomos comprados, e nada pode intentar contra isso. Nada pode me separar do amor que me comprou. Me faz recobrar isso à minha mente. Vem sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se levantar? Pai, na frente dos meus irmãos, e aqui na minha frente está pão e cálice, nós consagramos isso ao Senhor. Isso faz tão bem às nossas vidas. Não por causa de um rito, mas por lembrar do caminho. Nos faz vivo. Aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações. No dia que ele foi traído, não sei se você consegue tentar imaginar essa situação. No dia que ele foi traído, ele tinha na mesa um pão. E ele parte. Como sempre de costume o fez. Ele só partiu. Da sua maneira única e peculiar. Mas ele começa a ressignificar a história de uma tal forma. Ele passa o pão aos seus amigos e pede para que eles taquem a mão no pão e tirem um pedaço. E ele fala assim: olha, esse é meu corpo. Esse é meu corpo.
Eu estou fazendo algo por vocês que vocês nunca conseguirão fazer. Eu estou comprando a vida de vocês, vida por vida, sangue por sangue. O castigo que traz a paz é este, e eu estou me fazendo pecado, e vou me fazer subir ao madeiro para fazer a diferença da história. Porque se a mudança real é essa, de homens e mulheres que rompem os seus desejos para viver Cristo Jesus, única e exclusivamente, Ele olha para os seus amigos, eu imagino o amor transbordando dos seus olhos, os olhos conflitando uns com os outros, aquele que é puro, santo, imaculado, olhando pecadores, ele falando assim, ó, eu faço isso por vocês, amigos de pecado, eu faço isso por vocês, porque ninguém mais poderia fazer. E ele fala, faça parte, coma. Eu sempre penso que esse devia ser o momento mais difícil. Pegar o vinho tinto e lembrar na mente que ele seria o sacrifício, o sangue aspergido, que ele seria imolado como um animal, mas que ele recontaria a história. O texto diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele chama de cálice da nova aliança. E agora não um cálice comum, mas um cálice de renúncia. Um cálice feito em amor. O cálice que Deus entrega ao mundo. O pacto entre pai e filho que nos compra. Ele olha para os seus amigos e fala assim, ó, faça um pacto comigo. Sintam-se comprados e resgatados. A Ele sempre toda a glória. Pai, como é bom participar desse momento. Como é bom viver isso. Como é bom trazer à memória a única coisa que pode trazer esperança. Espírito Santo de Deus, permeia sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, todos os dias, essa história, a mudança de vida. O Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, por mais pecadores que somos. O Senhor nos fez a diferença. Vem sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Foi por amor que entregaste seu filho por mim. Foi por amor que vieste ao mundo sofrer. Não foram escravos que prenderam Jesus naquela cruz. Foi seu amor por mim que me deu o direito de ser o seu filho. Pai, te quero ao meu lado, ó Pai. O medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir. Pai, preciso te amar mais e mais. O mundo não será capaz de afastar os meus olhos dele.
Verbo em carne se fez em meu favor, a sua morte mudou meu viver. Não foram os cravos que prenderam Jesus naquela cruz, foi seu amor por mim que me deu o direito de ser o seu filho. Pai, te quero ao meu lado, ó Pai. O medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir. Pai, preciso te amar mais e mais. O mundo não será capaz de afastar os meus olhos de ti. Rendem graças, pois teu nome é santo. Teu nome sobre todo nome é santo. Rendem graças, pois teu nome é santo. Teu nome sobre todo nome é santo. Que Deus, no seu mais alto e sublime amor, que a graça de Jesus, a maravilhosa e imensurável graça, que a ação do Espírito Santo, com seu poder, com seu fruto, com a sua presença, possa estar sobre você essa semana. Que a face desse Deus eterno e Criador resplandeça sobre você e te traga paz. A paz em saber que você é filho, filha, comprado, que entrou no processo de regeneração e está pronta a um dia a ter imagem e semelhança, a estatura de varão perfeito. Que você tenha um domingo maravilhoso, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia da presença desse amor maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Te quero ao meu lado, ó Pai. O medo eu deixei pra trás, tua palavra eu quero seguir. Pai, preciso te amar